Bom dia, pessoal, tudo bem? 13º dia hoje do nosso desafio Minha Bíblia e Eu. João capítulo 13 é o que nós vamos ver nesse vídeo. Duas lições muito importantes nós podemos extrair do capítulo 13 de João. A primeira delas é uma lição de humildade. O texto já começa falando nesse capítulo que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Deixa eu abrir um parêntese aqui e falar para você. Jesus te ama, Jesus te amou primeiro, Deus amou você de tal maneira que entregou o Filho dele para morrer por você e ele vai te amar até o fim. Jesus diz para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Jesus está contigo, não importa o momento que você esteja passando, que você esteja enfrentando, não tenha medo, isso tudo vai passar, porque Jesus é contigo. E falando da lição de humildade, Jesus, no versículo 4 e 5, diz que ele passa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha. Para quem não sabe, quem lavava os pés das pessoas que chegavam nas casas, dos convidados ou até mesmo do dono da casa, eram os empregados, os servos, aqueles que estavam ali trabalhando. E Jesus, sendo mestre, sendo Senhor, ele vai e lava os pés dos seus discípulos e ele enxuga os pés dos seus discípulos, e ele diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E ele diz: o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, Jesus estava falando em outras palavras: eu sou o Mestre, eu sou o Senhor, eu sou o líder, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus aqui nessa terra. E ainda assim, eu vou me humilhar, eu vou me abaixar, eu vou lavar os pés de vocês um por um. Aqui Jesus está dando uma lição de humildade, não só aos seus discípulos, mas a todos que conhecem essa história. Por ser ele o Mestre, por ser ele o Senhor, por ser ele o próprio Deus, ali lavando os pés dos discípulos, ele nos dá essa grande lição. É bem verdade que nós somos seres humanos, somos imperfeitos, e se nós dermos vazão aos nossos sentimentos, vamos agir com orgulho, vamos agir com altivez, vamos agir de forma contrária àquilo que Jesus está nos ensinando e nos deixando como exemplo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é uma luta constante da carne contra o espírito. Ainda que nós tenhamos algum sentimento carnal, nós temos que combatê-lo com a palavra de Deus, combatê-lo com a presença de Deus em nós, lendo a Bíblia, examinando a palavra de Deus, orando, jejuando e buscando o Senhor. Os discípulos estavam outra feita, um dia anterior, talvez até, discutindo quem seria o maior entre eles. Então Jesus vai e dá essa grande lição de humildade. Então essa é a primeira lição do capítulo 13. A segunda lição do capítulo 13, ainda aqui nesse texto, nesse contexto em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro, ele vai dizer assim: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas lava também as mãos e a cabeça. E Jesus disse: quem já se banhou não necessita lavar os pés. Ou melhor, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Deixa eu só explicar o contexto aqui para você entender. A gente está acostumado com chuveiro em casa, banho a hora que quer, não é? Mas naquele tempo não era assim. Era praticado o banho público. As pessoas tomavam banho em algum lugar que era público. Não é todo mundo que tinha como tomar banho em casa. Então, todas as pessoas tomavam banho na rua, ou quase sempre tomavam banho na rua, e quando chegavam em casa, lavavam os pés, porque já tinham tomado banho, mas as suas sandálias não eram fechadas, as ruas cheias de poeira, chegavam em casa e tinham que lavar os pés. Então era comum, era normal, todo mundo chega em casa e lava os pés. Então é nesse contexto que Pedro diz para Jesus: se o Senhor vai me lavar os pés, me lava todo o corpo então. E Jesus fala: não, quem já tomou banho não precisa
lavar senão os pés. Olha só, entenda isso no seu espírito, que maravilhoso isso. Porque tem cristão, tem crente que já pensou até em se batizar de novo, pensando que pecou, perdeu a salvação, agora eu preciso alcançar a salvação novamente. A Bíblia diz que é um só batismo. Então, quando alguém pensa dessa forma, tem que se lembrar dessa palavra. Você já se banhou, você já foi limpo, a palavra já limpou você, você já está salvo. Você só necessita agora lavar os pés. O que é lavar os pés? E aqui eu estou falando por revelação do Espírito, não é que está explícito assim, aonde nós estamos lendo agora. Mas o que é lavar os pés? É todos os dias consumir a palavra de Deus. É todos os dias. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus vai dizer isso, se não me engano, em João no capítulo 15. Ou seja, o corpo inteiro, o banho no corpo inteiro simboliza você lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você salvo. Então você não precisa tomar banho novamente, você não precisa se banhar, se lavar por completo novamente para alcançar a sua salvação, porque você já está salvo. Agora, todos os dias você precisa lavar os pés. Lembra do contexto que eu falei da casa? Toma banho, chega em casa, só lava os pés. Aí toma banho de novo outro dia, chega em casa, só lava os pés. Lavar os pés era uma prática muito constante. Então isso simboliza para nós lavarmos a nossa mente, o nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós todos os dias fazemos isso que estamos fazendo, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, meditando na palavra de Deus, nós estamos, entre aspas, lavando os pés. Não é para que nós continuemos caminhando na luz, continuemos caminhando em direção a Cristo, continuemos caminhando em santidade. Amém? Então essas duas lições muito importantes aqui no capítulo 3 de João, aqui quando Jesus lava os pés dos discípulos, lição de humildade e lição de santidade. Não esqueça, seja humilde, porque Jesus é manso e é humilde de coração. Seja santo, porque Ele é santo. Não esqueça disso. Você precisa todos os dias lavar os pés. Você precisa todos os dias examinar a palavra, comer da palavra, consumir a palavra de Deus, para que você sempre ande no caminho de Jesus. E para encerrar o capítulo 13 aqui, lá no versículo 34, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que assim vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Como é que as pessoas vão saber que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Quando nós nos amamos uns aos outros, quando nós demonstramos esse amor, seja com palavras, com gestos, com atitudes, mas que nós, como filhos e filhas de Deus, como discípulos de Jesus que somos, nós amemos uns aos outros e todos saberão quem é o nosso Mestre, quem é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que o capítulo 13 de João traga muitas lições, além dessas aqui que eu falei, para a vida de cada um que está participando desse desafio, Minha Bíblia e Eu. São 21 dias carregando a Bíblia aonde nós vamos e tem sido bênção de Deus. Amém? Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.